que essa é uma formação de combate espiritual. Quem não sabe, essa formação que a gente faz uma vez por mês é de combate espiritual. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa luta não é só humana. Ela não é uma luta que eu travo, né, da minha própria vida, mas ela é espiritual. Então ela envolve muitas questões espirituais que estão nos ares, né? Porque a palavra de Deus diz que o nosso combate não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os seres espirituais espalhados nos ares. Quer dizer, eu não vejo, eu não sei e eu não entendo. Então eu preciso aprender, porque como é que eu vou combater uma coisa que está no ar, que eu não vejo, que eu não sei, que nunca me ensinaram? E se pode ver que há uma contrariedade que não quer também que a gente aprenda, né? Você percebeu? Nem maldição hereditária você não pode mais falar. Quer dizer, você não pode aprender a luta espiritual, infelizmente, né? Nós temos essa contrariedade. Nós não temos ninguém para ensinar. Nunca teve, viu? Eu tenho 30 anos nessa caminhada, nunca teve quase ninguém para ensinar nada. Então a gente vai aprendendo assim, ó. Mais ou menos, aí pega uma pessoa aqui, um livro ali, o encontro aqui, e vai assim, aprendendo, porque não tem ninguém para ensinar. E você aprende na própria vida. Se eu falar nesses 30 anos, o que eu aprendi? Principalmente na minha própria vida. A minha vida serviu para mim aprender. E hoje eu tenho o seguinte princípio. Eu sempre falo assim, Senhor, me ensina aí. Mas me ensina rápido. Porque se eu aprender rápido, eu consigo vencer rápido. Se eu demorar para aprender, talvez eu não vença. Porque eu nem consegui entender o que está acontecendo. Então eu tenho por princípio, todas as coisas que acontecem comigo, eu fui treinando, né? Isso é um treino. Eu fui treinando e hoje eu sei que quanto antes eu entender espiritualmente o que está acontecendo, mais chance eu tenho de vencer. Se eu demorar muito para entender, talvez eu não consiga vencer aquela situação. Aí ela vai passar, porque ela passa. Aí vai vir outra coisa e eu vou ter que aprender outra coisa. Então eu fui ficando esperta, tá? Então hoje, as coisas da minha vida, eu falo assim, Senhor, me ensina logo. Me mostra espiritualmente, rápido, Senhor, para mim vencer. Porque se eu conseguir enxergar as coisas espirituais, vou ter mais chance de vencer. Porque a minha luta, ela não é uma luta só humana, ela é uma luta espiritual, então eu preciso entender. Então me ensina logo, Senhor, eu falo isso sempre. Me ensina rápido. E eu fico buscando que Deus me ensine. E buscando que Deus ensine, não é sair correndo atrás das coisas, tá? Porque tem gente que fica correndo atrás das coisas. Aí faz campanha daqui, faz cerco dali, faz vigília de madrugada, mas nem sempre isso vai me dar resposta. Eu não sei se isso vai me dar resposta. Eu preciso estar disponível diante do Espírito Santo e falar, Senhor, vai me ensinando aí. Me dá o caminho, Senhor, não me faz perder tempo. Não me faz ficar rodando igual uma boboca aqui, sem saber o que fazer, eu quero saber. Então, é uma atitude que tem que partir de mim, para mim vencer. Primeiro tem que entender isso. Nossa luta é espiritual, não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principais e as potestades. Se eu conseguir já pegar isso como realidade para mim, eu já vou ter bastante chance de conseguir vencer. Se eu ficar achando que é o outro, que é não sei o quê, que é o sistema, que é a política, que é a pessoa, que é a minha família, você vai ficar rodando, tá? Vai ficar rodando, fazendo campanha, fazendo cerco. Vai ter melhora? Vai, tá? Ainda bem que tem também. Mesmo que você faça pouco, o pouco que você fizer vai ter melhora. Mas não vai ter solução, vai ter melhora. Vai continuar o mesmo problema. Ele fica mais fraco e depois ele volta de novo. E eu acho que isso é perder tempo, você ficar rodando. Então, eu fui aprendendo nesses 30 anos que eu preciso ser esperta diante das coisas espirituais. Então, a formação que a gente faz, que é uma vez por mês, ela tem esse objetivo. Vamos aprender as coisas espirituais. Então, a gente trata só de coisas espirituais, trata de coisas que estão relatadas na Bíblia,
coisas que são exemplos para nós, que são pessoas que venceram. Vocês podem ver que eu sempre pego uma história de alguém que venceu. Por quê? Porque esse tem que ser o meu exemplo. Meu exemplo tem que ser aquele que conseguiu enxergar as coisas espirituais, conseguiu entender as armas que ele tinha que usar, usou as armas certas espirituais e venceu. Esse tem que ser o nosso exemplo, é isso que nós temos que almejar. Não ter um paliativo, só melhorou, só conseguir sobreviver. Não é só para você sobreviver, é para você vencer. E se você não entender, não conhecer, você não vai conseguir vencer. É uma batalha que o teu adversário é mais esperto que você. Entenda isso. O teu adversário, Satanás, ele está desde o princípio. Ele nasceu lá no início. Ele sabe tudo. Ele é inteligente. Ele não é bobo, não. Ele é muito inteligente. Ele sabe o que fazer. Ele tem as armas certas. Ele tem o instrumento certo e nós não temos o conhecimento. Então, se eu não conheço, já estou fadado a perder, né? Já perdi a batalha. Porque eu nem conheço, não conheço nem o inimigo, não conheço nem as armas que ele usa, não entendo nada. Você já está perdido, você só vai ter um paliativo para a tua vida não ser tão ruim como ela foi sendo, né? Como a da tua família foi sendo. Então, ela vai ser menos ruim, por quê? Porque você reza, porque você busca Deus. Mas eu não diria que você vai ter vitória diante das coisas. Não vai. Sinceramente, 30 anos me mostraram isso. Você não vai ter vitória, a não ser que você compreenda que armas que o inimigo está usando, qual a estratégia que ele está usando. E aí, então, você vai pontualmente naquele lugar e você vai aniquilar a obra que ele está fazendo. Você vai aniquilar a estratégia dele. Aí Deus, o Espírito Santo, por isso que o Espírito Santo é tudo, o Espírito Santo vai te dar a arma necessária, o Espírito Santo vai te dizer o que você tem que fazer, e aí quando você souber isso, porque gente, não é mágica, eu quero saber aqui, não é mágica, o Senhor vai mostrar na hora que Ele quiser. Se você tomar os passos certos, Ele vai mostrar na hora que Ele quiser. Aí você vai vencer. Aí aquilo ali aniquila, aquela estratégia do inimigo fica aniquilada, porque você conseguiu entender e usar os instrumentos espirituais certos, dados pelo Espírito Santo. E não é a gente, é o Espírito Santo, viu? E não é nem ninguém, eu vou conversar com fulano, que o fulano vai me dizer, não faça isso. Se Deus quiser colocar uma pessoa para te dar um conselho, ele mesmo vai pôr, o Espírito Santo vai pôr. Você não precisa fazer nada não. Porque vai até atrapalhar se você ficar procurando. Não fica fazendo isso. Conta com o Espírito Santo. Por isso, nós temos que ser pessoas que rezam, que buscam a Deus continuamente, dia e noite, continuamente. Aí o Espírito Santo vai nos falar, porque ele não vai deixar a gente órfão, ele não vai deixar a gente abandonado. Então ele vai falar na hora que ele quiser, porque não é nem na minha hora. Na hora que ele quiser, ele vai falar. Aí eu escuto e obedeço. Segunda etapa, eu obedeço. Se eu não obedecer, vou dizer isso que eu aprendi também nesses 30 anos. Deus não é bobo. Ele fala, você não obedece. Daí você fala, Senhor, fala comigo, me dá instrução. Ele fala, você não obedece. Ele não vai mais falar com você. O Espírito Santo não vai mais te orientar, porque você não quer obedecer. Ele não é palhaço, como a gente também não é, né? Ele não é palhaço. Ele fala, obedece. Se ele falar, faz tal coisa, você faça, porque daí vai dar certo. Se você ficar questionando, duvidando, falando, não vou fazer, depois você vai perder a chance, tá? Obedeça o Espírito Santo. Não obedeça as pessoas, não. Obedeça o Espírito Santo. Se você obedecer... E outra, você vai aprender a obedecer, porque ele fala, você faz, você vê a resposta, você já sabe que você tem que obedecer. Essa é a regra é muito simples, é simples assim, tá? Primeiro, nossa luta é espiritual. Segundo, escuta o Espírito Santo.
quando você escutar, não demore para obedecer. Obedece logo, porque ele vai ver que dá para confiar em você, porque você obedece. Quem é vacilante, não obedece, ele fala uma vez, 2 vezes, acabou. Ele fala assim, por que eu vou falar com a pessoa? Ela não obedece, ela não escuta. Entendeu? É assim, a regra é muito simples. Não precisa de rezar 3 horas por dia. Quando eu estava na Secretaria Rafael, que eu fui coordenadora, no Paraná, eu ia nos lugares, todas as cidades que eu fui dar encontro, as pessoas perguntavam assim para mim, quanto tempo você reza? Não precisa disso. Não precisa de marcar no relógio 3 horas de oração. Claro que eu rezo bastante, mas você não precisa dessa regra. Você precisa de obediência. Se você obedecer, o Espírito Santo vai ver que você obedece. E aí ele vai te falar. Ele vai te orientar, porque ele sabe, esse daqui obedece. Agora aquele ali nem me escuta, está lá no mundo da lua, está lá assistindo televisão, está lá fazendo um monte de outras coisas, está perdido. Não vou falar com ele, ele nem me obedece. Então você tem que ser de confiança, sabe aquela pessoa de confiança que a gente tem, que você sabe que aquela pessoa vai te escutar? É o que você tem que ser com o Espírito Santo. Você é a pessoa de confiança do Espírito Santo. E ele vai falar com você porque ele sabe que dá para confiar em você. Porque você escuta e você obedece. Isso, gente, é anterior a tudo. O Senhor vai olhar a nossa vida e vai perceber se nós somos essas pessoas. Você quer ser uma pessoa espiritual? É assim que tem que ser. Você vai ter que demonstrar para o Espírito Santo que ele pode confiar em você, que você vai fazer, que você vai obedecer, que você vai cumprir rápido aquilo que ele está mandando, tem que ser rápido, não vai ficar alerdeando, não é para ficar confirmando, porque eu sempre falo assim, esse negócio de confirmar é muito complicado, porque se tem uma profecia, mas ela vai acontecer daqui 2 anos, eu não posso esperar a confirmação dessa profecia, vai demorar 2 anos, eu tenho que acreditar antes dela acontecer, porque senão, 2 anos, já vai mudar, eu talvez nem lembre dela. Então, a gente tem que ser pessoas de confiança. Então, antes da gente começar o ensinamento, põe a mão no seu coração e fala para o Espírito Santo se você quer ser uma pessoa de confiança dele. Porque se ele encontrar em você uma pessoa de confiança, ele vai usar você na sua casa, na sua vida, em todo lugar que você for, porque a palavra de Deus diz, aonde você pôr o pé, eu vou junto, tá lá? Aonde você pôr o pé, eu estarei junto. Então, se você for uma pessoa de confiança, isso que vai acontecer. E você, na sua vida, na sua casa, na sua família, nos lugares aonde você for, qualquer lugar que você for, no mundo, você será um instrumento do Espírito Santo, para todos os lugares que você for. Se você quer isso, não precisa nem falar para mim, fala para o Espírito Santo. Fala que você quer ser essa pessoa de confiança dele, para que você colabore com ele no reino de Deus aqui na terra. Porque é aqui na terra que está acontecendo. Que você colabore com o Espírito Santo aqui na terra, para a construção do reino de Deus. É uma decisão tua, não é o Senhor que decide. Não é Deus que escolhe a pessoa, é a pessoa que se deixa ser escolhida. Não é Deus que escolhe, fulano é mais bonzinho, vou pegar ele. Não, é a pessoa que aceita. Então, você que sabe, né? Eu sempre falo, cada um que vai responder por si mesmo, que vai querer não querer, é uma decisão tua que você tem que colocar diante de Deus, de colaborador com o Espírito Santo nesta terra. E quero deixar bem claro que é nesta terra. Porque nesses 30 anos eu encontrei muita gente que hoje eu olho e falo perdido. Como se a gente não vivesse nessa terra. E eu quero dizer que a gente vive nessa terra. E essa terra, para a gente viver, ela tem um tempo. Ela tem um início e tem um fim. Ela tem um tempo programado
por Deus para a pessoa viver nessa terra. E aqui, então, não é o céu. Aqui não é a cidade eterna. Aqui não é a Jerusalém celeste. Não é para você viver voando. Porque eu já vi tanta gente voando, como se vivesse num outro mundo. Não, nós vivemos na terra. Você vive aqui, eu vivo aqui. A gente tem que levantar, tem que dormir, tem que comer, tem que trabalhar, tem que pagar as contas. E nós vivemos aqui nessa época. A gente diz aqui, 2000, nós estamos nesse ano, tá? Você não vive em outro, para você viver como se não existisse. Nós vivemos aqui, nesta situação, nesse tempo, e eu tenho que me adequar a ser instrumento de Deus nesse tempo. Não adianta eu querer uma coisa que não existe. Ah, mas está muito ruim esse mundo e não sei o quê, vai ter que ser diferente. E daí? Vai fazer alguma diferença você falar isso? Nenhuma. Você está vivendo aqui, você tem que fazer o efeito de quem está aqui. No dia que acabar esse tempo, porque eu falei ele tem começo, tem fim, no dia que acabar esse tempo, aí você vai para outro lugar, que eu nem sei onde é, tá? Não gosto de ficar especulando, não sei onde é, não sei o que acontece, não sei para onde vai. Claro que algumas coisas a gente vai aprendendo, vai vendo, vai, né? Assim, vivenciando, mas você tem que viver o que nós estamos aqui agora, com essa realidade. Senão eu fico um cristão louco, fora da realidade, falando uma abobrinha para as pessoas. Não, nós temos que viver nessa época. Espírito Santo me usa aqui, nesse tempo, que eu seja instrumento teu aqui, que eu faça a diferença, que eu tenho que fazer aqui. Senão, gente, que vida inútil é essa? De gente maluca, que não está fazendo nada, que não está entendendo nada, que está falando um monte de abobrinha para as pessoas. Eu já cansei disso. Sinceramente, hoje, cansei. 30 anos que eu conheci todo tipo de gente. Não, temos que ser pé no chão, porque a terra é de gente que está pé no chão, ou você não está? Está voando? Você consegue voar? Porque ninguém consegue. Então você tem que pôr o pé no chão, você tem que comer, você tem que dormir, você tem que pagar as suas contas, você tem que viver como um ser humano. Por quê? Porque essa é a nossa condição. Então não adianta eu querer virar um anjo, porque eu não sou um anjo. Não adianta eu pensar que eu vou me transformar num anjo aqui, porque eu não vou, porque não é possível isso. Estão entendendo? É um tempo. Depois desse tempo, não sei para onde que a gente vai. Jesus já deu umas dicas ali, mas a gente não sabe, ninguém sabe para onde que vai. Nós sabemos que tem a eternidade, nós sabemos que tem as cidades celestes, nós sabemos que tem a Jerusalém celeste, mas para onde exatamente, o que vai acontecer, eu não sei, e eu não gosto de especular, eu não gosto de falar coisa que não sei. Então, é essa situação. Então, aprender a viver espiritualmente o tempo real, que é o que nós estamos vivendo. Quanto tempo, também não sei, o tempo que Deus vai dar para cada um, Ele vai dar. Só sei que Ele não vai abandonar. Quem é dele, Ele diz, fica tranquilo que eu não vou te abandonar. Ele fala isso, Ele garante. Então, é assim que a gente vai viver. Está entendendo como pode ser mais simples essa nossa vida espiritual, desde que eu aprenda as batalhas espirituais, que é o que a gente fala que é a nossa formação para a batalha espiritual, para mim me aprender como é que eu vou vencer com aquelas coisas que eu estou tendo que enfrentar. No céu, não, aqui na terra. O céu, eu nem sei como é que vai ser, só você vai saber depois. Então, aqui na terra, eu tenho que vencer. Como é que eu vou vencer? Quais vão ser as minhas armas? Qual vai ser que jeito eu vou conseguir vencer? É isso, porque o Senhor garante que nos daria vitória. Então, se eu não venço o inimigo, é porque eu não estou entendendo. Porque se eu entender, eu vou vencer. É porque eu não estou entendendo. Não é só em nome de Jesus. Eu já fui muito crédula, né? Que eu achava assim, é só em nome de Jesus. Você fala em nome de Jesus, vai vencer tudo.
Hoje eu olho um pouquinho diferente, não é simples assim, tá? Não é tão simples, eu gostaria que fosse. Aí seria bom, né? Seria bom, a gente venceria tudo. Não é tão simples assim. É um pouquinho mais complicado e eu preciso, então, entrar numa compreensão. Por isso que a gente faz essa nossa formação aí de combate espiritual. E hoje, que Deus me falava para a gente meditar, é lá no começo, Mateus capítulo 4, pega lá. Mateus 4. Vamos com essa passagem aí. Mateus, capítulo 4, pode ser até outro evangelho, mas vou pegar esse daí. Que foi quando Jesus começou a vida dele. Jesus, quando ele começou, ele já teve bastante enfrentamento, porque que nem eles queriam matar as crianças, já queria matar Jesus, já logo de cara, né? Naquela situação, quando teve o imperador que queria matar as crianças, o que aconteceu? Quem defendeu Jesus foi o pai dele, foi José, tá? Porque eles foram perseguidos, ele teve que fugir com o filho, porque ele ia ser morto. Então, a perseguição do inimigo, ela começa antes da gente mesmo, começa na família. A perseguição do inimigo começa na família, que o Sidney falou sobre isso. Não começa em você, começa na família. Com Jesus também foi assim. Começou a perseguição na família dele. Queriam matar as crianças. José, que era o pai, teve que pegar Jesus e fugir. Então, se a tua família foi uma família que defendeu as coisas de Deus, você tem ainda mais chance. Agora, tem família que nem aí, né? Tem família que vai para o caminho tudo errado e vai seguir o Satanás. É a realidade. Tem um monte de família que segue Satanás. Se a tua família seguir o Satanás, você vai ter que ainda rezar pelo que a tua família fez. Se não, se ela foi uma família que defendeu os princípios de Deus, ainda tem mais chance, está melhor. Você vai ter que rezar um pouco menos, talvez por isso. Mas, de qualquer jeito, Jesus foi perseguido. Queriam matar ele. Se José não defendesse, pegasse ele e escondesse, ele teria morrido, porque foi mandado o decreto de morte. Né? Teve um decreto de morte. Então, José defendeu. Então, primeira coisa é a própria família, que muitas vezes não é uma família de Deus, que segue caminhos errados, e você vai pegar esse barco andando. Você nasceu ali, não tem como fugir, né? Era bom que a gente pudesse mudar de família, mas não dá. Você vai ter que seguir e vai ter que rezar para você vencer aquelas coisas que a tua família escolheu errado, que a tua família decidiu errado. Vai ter que rezar também por isso. Começa daí. Aí isso foi o comecinho da vida de Jesus. Depois aparece ali no capítulo 4, quando Jesus já cresceu, já se tornou adulto e já vai cumprir a missão que Deus deu a ele. Aí está lá no capítulo 4, né? Então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando, depois teve fome. Bom, começar aqui do versículo 1 e 2. Foi levado pelo Espírito, então é obra do Espírito Santo, não é obra humana, nem do diabo, tá? Nem Satanás não foi que fez isso. Ele foi levado pelo Espírito, quer dizer, o Espírito Santo levou Jesus a uma situação aonde ele foi tentado. Foi o próprio Espírito Santo que fez isso. E isso eu estou falando de Jesus, né? Você imagina você, ou você acha que para você vai ser tudo fácil.
Ou você acha que para você vai ser tudo uma beleza, vai dar tudo certo, porque você reza, porque você faz o terço da madrugada, porque você faz um monte de coisinhas, que você vai na missa, tá tudo fácil, né? Presta atenção. Para Jesus não foi, não vai ser para você, não vai ser para mim, não vai ser para ninguém, né? Não vai ser para ninguém. O Espírito Santo precisa nos treinar. Isso é um treino. Treino do Espírito Santo no enfrentamento do inimigo. Isso é um treino. E o Espírito Santo tinha que treinar Jesus também. Olha só, parece que Jesus já sabia tudo, não precisava, né? Mas ele precisou. Ele foi para o deserto para ser treinado. É um treino. Fala assim, eu preciso ser treinado. Fala para você mesmo, você precisa. Eu preciso. Hoje eu olho os 30 anos que eu passei, eu falo, gente, ainda o treino não foi suficiente, eu preciso ser treinado. Treinado na vida. Quando eu sou treinado pelo Espírito no enfrentamento do inimigo, eu consigo mais rapidamente saber o que fazer e consigo vencer. Precisa de treino. Se você viver a sua vida aí na bobeira, só vendo besteira, você não vai ser treinado. Você não vai ser treinado, você vai ser treinado do mundo. Tem muita gente que é malandro do mundo, né? Você conhece, eu conheço um monte de malandro. Gente malandra do mundo, treinado no mundo. Aqui, você tem que ser treinado no Espírito. Por quê? Porque treinamento no Espírito, você enfrenta o inimigo. Treinado no mundo, você enfrenta o mundo. Está cheio de malandro que aprende a fazer malandragem para vencer. Treinamento humano. No Espírito, você tem que treinar no Espírito. E foi isso que aconteceu com Jesus, olha só. Logo aqui no começo da vida dele, capítulo 4, ele já foi ser treinado pelo Espírito. Aonde? No deserto. Sozinho. Sem ajuda. Sem nenhum companheiro. Sem ninguém para dar palpite. Ele foi treinado. Você precisa ser treinado. Como é que você é treinado? Na sua própria vida. Você é treinado na vida. No dia a dia. Nas coisinhas do dia a dia da sua vida. É que o Espírito Santo te treina. Aí ele vai te ensinar. Ele vai treinar você a ser um homem de batalha espiritual. Não, por isso que o treino não é o mesmo. Por isso que o que serve para mim nem sempre vai servir para você. Porque a minha vida não é igual à tua. Então, cada um com a tua vida, o Espírito Santo vai treinar. Olha que coisa fantástica. Ele consegue particularizar a sua vida, precisa ser treinada espiritualmente. O Espírito Santo vai fazer isso. E a sua vida não é igual do teu colega, do teu parceiro, não é do seu marido, da sua esposa, não é igual. Então você vai ter que aprender, é um treino espiritual que você vai ter que fazer, porque é particular. Por isso que não adianta eu ter regras prontas e falar assim, reze tantas coisas, reze tal oração, faça tal coisa que vai dar certo. Não sei se vai dar, para mim deu, mas pode ser que para você não dê. Tem que aprender, vai ter que treinar. É um treino espiritual. E assim foi com Jesus. Jesus foi assim. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Tá? Depois teve fome. Então aproximou-se o tentador e disse-lhe, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Tá, começando aqui. Então, veja só. Jesus foi fazer o treino espiritual, quem foi junto? Satanás. Não tinha ninguém, só Satanás. Satanás está do lado, gente, sem parar. Ele sabe. Ele sabe a tua família, ele sabe a tua vida. Ele não sabe o que você pensa, porque quem tem o Espírito Santo, ele não sabe o que pensa. Mas ele sabe o que você faz. Ele sabe o que você fala, ele sabe onde você vai, ele sabe como é que você administra a sua vida. Ele sabe. Ele está ali, ele sabe tudo. Ele tem esse poder. Porque esse poder foi dado a ele lá no princípio. Quando Deus criou todas as coisas e Satanás se rebelou, ele já tinha o poder, ele era anjo. Ele é anjo.
não era. Ele é anjo. Anjo querubim. Anjo poderoso. Não é qualquer anjo não, tá? Anjo querubim. Anjo poderoso. Ele sabe tudo. Ele vê as coisas. Ele vê a tua vida. Ele vê a vida das pessoas. Então ele fica observando e fala, bom, aqui eu posso atuar, né? Porque eu tô vendo que essa pessoa tá numa brecha aqui, tá numa porta aberta, eu posso atuar. E ele vai atuar aonde ele vê que tem espaço. Aí eu penso que a partir do mês que vem nós vamos começar a pensar nas portas que a gente abre para o inimigo. Porque ele só pode agir onde tem a porta aberta. Se a porta está fechada, ele não entra, ele não pode entrar. Ele entra pela porta que foi deixada aberta, igual o ladrão. O ladrão vai entrar pela janela aberta, pela porta aberta. O ladrão não vai entrar onde está trancado. É a mesma coisa. Então ele vai observar primeiro, tá? Ele observa, rodeia e observa. E fala, bom, aqui eu vou poder atuar. Foi assim com Jesus, olha aqui. Jesus ficou 40 dias sem comer. De certo teve fome, né? Então ele falou, bom, vou atuar primeiro nisso aqui. Vou lá e vou confrontar ele, porque ele está com fome, então ele vai aceitar. Satanás sabia que Jesus não ia aceitar? Não sabia. Porque Satanás não sabe o que vai acontecer, tá? Satanás só vê aquele momento. Ele não vê o futuro. Por que ele não vê o futuro? Porque a gente muda o futuro. Você muda o futuro. Você tem essa capacidade. Se você disser sim, ou se você dizer não, você muda. Você decide. Então, enquanto a gente está na terra, nós temos poder de decisão. Eu posso dizer sim, eu posso dizer não. E aí isso vai direcionar as coisas. Satanás não sabe o que vai acontecer. Ele tenta, por isso que chama tentador, né? Ele tenta agir e coloca a questão. Você pode dizer sim ou você pode dizer não. Está lá, a palavra de Deus diz assim, diante de ti tem dois caminhos, o do bem e do mal, você que decide. Você decide. Vocês estão entendendo? Cada um decide sua própria vida. Para de achar que é os outros que decidem, porque é você mesmo que decide. Você decide do jeito que você quiser. Essa chance, o Senhor não tirou de nós. Nós temos essa chance enquanto a gente está aqui na terra. Nós decidimos o que nós vamos fazer. Então eu posso dizer sim, posso dizer não. E aí isso vai me direcionar. Não está pronto o nosso caminho. É aquela história assim, você foi designado para fazer tal coisa, o seu caminho. Não existe isso. Existe o sim e o não. Se eu disser sim, vou para um lado, se eu disser não, vou para o outro. Não está pronto, o caminho não está pronto. Enquanto a gente está na terra, o caminho não está pronto. Agora, na hora que acabar, acabou, né? Vocês entendem bem isso também, né? Acabou, acabou. Aí, sem volta, sem chance, tá? Leva a sério. Se você fez o mal a vida inteira, não pense que lá no final sua vida vai ser boa. Não tem lógica. E não está na palavra de Deus isso. O que você fez? Você gastou seu tempo, que jeito? Então, é a tua decisão. Né? Vamos deixar bem claro isso. Tá? Não está pronto. Porque senão não precisa fazer nada, né? Está tudo pronto, não precisa fazer nada. Não, nem Jesus, nem Jesus está pronto. Aí, como ele estava nessa situação de 40 dias sem comer, o diabo falou, bom, vou oferecer para ele isso. Satanás, ele vai observando. Ele observa a nossa vida, ele observa a nossa família e ele vai tentando, por isso que chama tentador, ele vai tentando colocar as estratégias dele, que não estão finalizadas, não estão prontas. Assim como a minha vida não está pronta, a estratégia de Satanás também não está. Então ele vai observar a minha reação e vai atuar de acordo com ela. Né? A pessoa medrosa, ele vai atuar no medo da pessoa. Ele percebeu que aquela pessoa tem medo.
Ele percebeu que aquela pessoa é insegura. Ele vai atuar na insegurança dela. Ele percebeu que aquela pessoa mente. Ele vai atuar na mentira. Ele vai perceber o que a pessoa faz. Porque ele é inteligente, porque guarda bem isso na cabeça. Ele é um querubim. Ele é mais inteligente que nós. Ele é um querubim. Sabe muito das coisas. É inteligentíssimo. Então ele vai atuar de acordo com aquilo que ele perceber. E ele vai, claro que não é ele pessoalmente, né? A gente fala Satanás, mas vamos entender que nós temos um terço dos anjos. Um terço dos anjos são anjos. Então tem o chefão lá, que é o Satanás, querubim, e tem os outros, tudo auxiliar, né? Vai aquela hierarquia lá. Que eu não lembro, mas tem um vídeo da Cirlei que explica esse negócio aí. Está lá no YouTube. Ele vai atuar e vai mandando os outros fazer o que ele tem que fazer. Porque ele é o chefão, mas tem os que vão estar perto. É claro que perto de nós não vai ter o querubim, né? É muita petulância nossa achar que o Satanás está do nosso lado. A gente reza e fala contra Satanás, mas na verdade são anjos dele, os auxiliares dele. Porque Satanás não tem o conhecimento pleno de tudo, só Deus tem. Satanás tem o conhecimento que os parceiros dele falam. Então, os anjos vigiam tudo, um terço de anjos, e vai passando para ele. Aí vai tendo as estratégias lá para o enfrentamento. Jesus não, né? Porque Jesus era Jesus, então de certo foi o próprio Satanás que estava lá do ladinho dele, né? Fazendo as estratégias. Mas nós não. Nós somos anjos, mas anjos que vão fazer a mesma coisa, vão ter aquela elaboração do plano. E aí eles constroem o plano deles lá de destruição daquela família, daquela pessoa, e vai trazendo. Foi isso que aconteceu aqui, só que foi o próprio Satanás, que era o chefão aqui, o anjo querubim. E aí ele, vou oferecer para ele um livramento. E ofereceu os pães lá, se transformar em pães, para ele passar a fome dele. E ainda falou, se és filho de Deus, né? Fez uma afronta. Jesus respondeu, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vamos entender esse confronto. É o mesmo confronto que faz com a gente. Satanás não vem com qualquer palavrinha, gente. Ele não é bobo. Ele é inteligente. Ele vem com uma estratégia. E ele foi assim com Jesus. Foi com a estratégia e Jesus respondeu à altura da estratégia. Não adianta a gente responder coisa boba. Eu vou falar que a gente fica às vezes desesperado e a gente começa a falar qualquer coisa. Quando a gente está na oração, sabe? Porque a gente às vezes é tanto peso que a gente sai fazendo qualquer coisa. Não, faça isso. Aprende a ter estratégia. Aprende a fechar a boca. Esperar a estratégia. Que aí você vai conseguir vencer. Senão você vai perder força, vai se esgotar, vai se cansar e não vai ter vitória. Vou dizer, conclusão, não vai ter vitória. Vai se esgotar e não vai ter vitória. Então você precisa de estratégia. E a estratégia é o segredo do Espírito Santo. A estratégia. Jesus respondeu que jeito para Satanás? Com a palavra de Deus. Jesus respondeu não com o que ele pensava. Embora ele deve ter sido uma pessoa que aprendeu toda a palavra de Deus, como o judeu que ele era, com a família que ele tinha. Ele não era uma família perdida, porque às vezes a gente tem família perdida, né? Não sei a de vocês, mas a minha, eu olho assim e falo, que gente perdida que foi minha família. Se eu não encontrasse o caminho de Jesus, eu estava lascada. Eu encontrei, graças a Deus. Então, uma família perdida, que não sabe o que faz um monte de besteira, porque está perdida. Não é por mal, é porque está perdida. Jesus já nasceu numa família bem estruturada, porque era uma família de judeus que sabia o que estava falando, sabia a palavra, cumpria as coisas da palavra de Deus. Era uma família certa. E ele conhecia a palavra de Deus. Quando Satanás afrontou ele, qual foi a resposta dele? Foi com a palavra de Deus. Ele não respondeu com o que ele achava. Porque veja bem, se a gente tem famílias perturbadas, que nem o Sidney falou,
hereditariamente perturbado, nós vamos falar besteira. Nós vamos fazer besteira. Nós vamos tomar conduta errada, porque a gente nem aprendeu. E, sinceramente, a igreja ensina muito pouco. É ou não é? Espiritualmente, quase nada. Então você também não sabe o que fazer. Não é por mal, é porque você não aprendeu. Jesus já sabia. E aí ele responde com a palavra, com a escritura. Quando ele responde com a escritura, ele já venceu, certo? Porque ele fala assim, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele não podia responder o que ele achava, porque afinal de contas ele era Jesus. Ele podia ter respondido, mas não é assim. Não, ele respondeu com a palavra. Então, nós precisamos saber a palavra. Se você não sabe nada da Bíblia, você aprendeu, você nasceu numa família que não sabia nada, te ensinaram um monte de coisa errada, aí você não aprendeu nada. Aí depois você ainda vai querer falar as coisas que você não sabe? Não, vai aprender com a Bíblia, tá, gente? Vamos ser pessoas de Bíblia. Vamos ser pessoas que leem a Bíblia, pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. Se você fizer isso, quando eu comecei no caminho, eu lia todo dia um capítulo da Bíblia. Eu li a Bíblia várias vezes por causa disso. Lê. Ah, não entendi, não tem problema. Você lê. Lê que aquilo ali vai ficar no teu coração. Na hora que você precisar, vai vir aquela palavra para você. Porque se você não sabe nada, sua família não ensinou nada, a igreja não ensinou nada para você, você não sabe nada, você vai ter que aprender com a Bíblia direto na Bíblia. Pega a Bíblia e lê. Não entendi, não tem problema. Uma hora vai cair no seu coração e você vai ter a resposta. Precisa fazer curso bíblico? Não, não precisa. Precisa fazer aquelas coisas que eles ficam fazendo de treinamento de Bíblia? Não precisa. Porque basta que você leia. Aquilo ali vai ficar no seu coração. Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela vai e tem efeito. Você não sabe o que você vai precisar, então vai lendo, que vai te ajudar bastante. Jesus respondeu com a palavra. Ele podia ter respondido com a opinião dele. Ele era Deus, Filho de Deus. Não, ele respondeu com a Bíblia. E assim vai acontecendo nessa situação de enfrentamento com o inimigo. A gente vai vendo aqui, ó. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atire-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pela mão, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora você percebeu que o diabo já veio com a conversinha diferente. O que ele fez? Pegou a Bíblia também. Vocês perceberam? Ele pegou a Bíblia também. Ele falou: então você vai me responder com a Bíblia, eu também vou pegar a Bíblia para você. O diabo é enganador, gente. Ele usa as coisas para nos enganar. E a gente é convencido de que aquilo lá está certo. Cuidado. Tem que ser alerta. E Jesus então responde com a Bíblia também. Continuou com a Bíblia, não parou não. Respondeu Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não mudou a estratégia, porque Jesus entendeu que a estratégia era a palavra de Deus. Ele continuou com a palavra de Deus. Você vê que ele não discute nada? Jesus não discute não. Não fica, diz que você está errado, que não é assim, que é de outro jeito. Não argumentou nada. Pegou a Bíblia e falou: é isso que está falando aqui também. Você está falando isso, Satanás? Mas a Bíblia também fala isso. Então ele confrontou direto com a palavra de Deus, não foi com o que ele pensava, não foi com a opinião dele. Foi assim que ele venceu. Aí ele confrontou. Depois continua aqui. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou, e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-los. Isso foi o confronto final.
que Satanás oferece todos os reinos. Vamos pensar aqui. Por que Satanás oferece todos os reinos para ele? Porque de Satanás são todos os reinos. Senão ele não teria poder. Se fosse de Deus, ele não teria poder. Lá Apocalipse diz assim: ai de ti, ó terra, porque para vós desceu Satanás com toda a fúria, e porque pouco tempo lhe resta. Está lá no Apocalipse. O que significa que a terra pertence a Satanás. Entenda isso. Entenda que já foi dado, sabe quando? Lá, não sei quando, muito lá atrás, antes de Jesus. Foi dado para Satanás a terra. Então é dele. E ele sabe disso. Ele sabe do poder que ele tem na terra. Não se iluda. Não pense que aqui é Jesus, é o Senhor. Às vezes eu vejo lá no Instagram, aquelas coisas que falam assim, Jesus é soberano, Jesus é o Senhor. Tá, mas ele é o Senhor de quem quer. Não é o Senhor da terra. Não, Jesus tem o domínio de todas as coisas, mas de quem quer. Não é de todo mundo. Quem não quer, não tem. Por quê? Porque já foi dado a ele. Lá no comecinho, foi dado para Satanás pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus, está lá em Apocalipse, foi dado o poder sobre a terra. Então, enquanto você vive na terra, eu vivo na terra, nós estamos nesse domínio. Não vamos se iludir, gente, ser bobo. Não vamos ser bobinho que vai dar tudo certo, no final tudo vai se acertar. Não vai, depende de nós. Se nós fizermos por onde, daí sim. Mas eu vou ter que fazer, porque eu estou aqui na terra. E os do céu não podem atuar na terra, porque eles já foram. Porque a gente poderia dizer, mas o céu vai ajudar a terra. Só se o Senhor permitir. Não é assim. Os que foram para outro lugar, já estão em outro lugar. Não estão mais aqui. Quem está aqui é que vai ter que responder. É eu, é você, é nós que vamos ter que responder. É nós que vamos ter que atuar. Não vai ser eles, porque eles já foram. Estão entendendo? É simples desse jeito. Já foi o tempo deles. O nosso tempo é agora e nós vamos ter que fazer a nossa parte. E aí, por que ele pode dar todas as coisas para as pessoas? Todas as coisas materiais da terra? Porque é ele que manda. Já foi dado para ele. Por quem? Por Deus. Lá atrás, no início de tudo. Satanás já tem o domínio disso. Tá lá. Agora, o que eu penso? Isso eu penso. Que Deus assim permitiu para fazer o treino. Se você não enfrentar isso, você não faz o treino. Você não vira outra pessoa, você não vira uma pessoa espiritual. Você continua a ser mundana, igual a tua família. Você só se transforma num ser espiritual, conduzido pelo Espírito Santo, quando você tem o treino. Então, se você for treinado pelo Espírito Santo, você vai mudar. Senão, você vai ficar igual. Igual eu conheço 30 anos que eu caminho. Conheço um monte de gente que não mudou nada, tudo igual. 30 anos. Por quê? Porque não fez o treino. Eu não tenho nada com isso, não quero nem falar nada. Mas tem um monte de gente que não treinou nada. Está a mesma coisa. Pegou todas aquelas coisas da sua família errada, continua errado, o mundo ensinando errado e ele continua tudo errado. Problema de cada um. Eu não vou ser assim, a minha decisão de vida é essa, né? Então, nós precisamos ser treinados pelo Espírito Santo. E Satanás, ele tem o domínio, ele tem o poder. Não pense que ele é um coitadinho, ele tem poder, sim, de manipular as coisas, de construir as coisas. Ele tem o poder material na terra, porque foi dado a ele. Está lá na Bíblia falando, então ele tem esse poder. Então é eu que tenho que entender o que ele está fazendo e saber os instrumentos do Espírito Santo para vencê-lo. Foi isso que Jesus fez. Você pode ver que Jesus não discutiu. Jesus não ficou confrontando. Jesus não ficou argumentando. Ele só respondia com um versículo. Acabou. Aí nesse confronto final, que foi a última conversa deles, né? Ele diz assim, aí Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto.
Então foi um confronto da própria palavra de Deus. E quando chega nessa parte, ele manda o diabo embora. Viu que ele manda embora? Ele fala assim: vai-te, Satanás. Porque também, de acordo com a palavra de Deus, né? Está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Com isso, o diabo teve que obedecer e teve que sair. Com essa postura da palavra de Deus que Jesus confrontou ele. Então nós vemos uma batalha muito interessante, sem muita conversa, sem muita briga, e sim, seguindo o Senhor Jesus respondendo adequadamente, com a palavra. Ele não teve uma resposta dele, foi tudo da palavra de Deus. E aí eu quero pegar João capítulo 17, pega lá, versículo 15. O que Jesus fala para nós? Porque isso foi Jesus, né? Agora, vamos para nós, o que ele fala? João, Evangelho de João, capítulo 17. Que é a oração de Jesus. Aí Jesus teve o tempo dele, que foi pequeno, que ele fez o que tinha que fazer. Quando ele termina o tempo de vida dele, ele fala: cumpri o que eu tinha que cumprir. Então ele sabia, o Espírito Santo revelava a ele o que ele tinha que cumprir. E ele fala: cumpri, fiz o que eu tinha que fazer. E aí ele faz essa oração. Eu gosto muito dessa parte, desse capítulo aqui, porque mostra a realidade e a preocupação de Jesus. Ele diz assim, ó: assim falou Jesus, e erguendo os olhos ao céu, disse: Pai, chegou a hora. 17. Glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique. Filho de Deus. E que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Então aqui ele já sabe que ele vai ser o caminho para a eternidade de todo aquele que quiser. Tá? Ora, a vida eterna é esta: que eles te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. E agora glorifica-me, Pai, junto a ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes do que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens do mundo que me deste. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora reconheceram que tudo quanto me deste vem de ti, porque as palavras que me deste eu as dei a eles, e eles a acolheram e reconheceram verdadeiramente que saí de junto de ti, e creram que me enviaste. Por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelo que me deste, porque são teus. E tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e nele sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, e eu volto a ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes para que sejam um como nós. Agora Jesus, antes ele deu um monte de ensinamento. Agora, ele já vai se colocando como o caminho mesmo. Ele fala: bom, agora eu vou voltar, e aqueles que quiserem, eles vão comigo. É o caminho. Ele mostra o caminho. Aqueles que quiserem, através de mim, eles chegarão a ti. É isso que ele está falando. Então, Deus, agora eu vou levar aqueles que quiserem. Veja que não é uma coisa tudo solta, tudo maluca. Qualquer coisa dá certo.
Não é, gente. Existe uma lógica espiritual nas coisas. Jesus vai mostrando para nós. Essa é a lógica. Você segue no caminho de Jesus. Você aceita Ele, as verdades dEle, os ensinamentos dEle, e você segue esse caminho. E eu vou dizer uma coisa, gente, decisão de cada um. Quem quer vai, quem não quer não vai. Hoje eu não falo mais nada. Antigamente eu tentava convencer as pessoas, não falo mais nada. Quem quer vai, quem não quer não vai. Porque eu já me cansei, né? Porque na verdade eu cansei. A pessoa vai decidir. O mundo vai melhorar. Não sei. Pelo que a palavra de Deus fala, vai ser desse jeito aqui. Esse é o caminho. Então, a gente tem que ser muito humilde. Não ficar achando coisa que não é. A coisa é simples, mas ela é real. Aí ele fala assim, quando eu estava... Antes ele fala assim, já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo. E eu volto a ti. O que significa? Que o Senhor não vai tirar as coisas de nós. Não vai tirar as lutas espirituais. Não vai deixar toda a vida uma beleza. Ele não vai levar a gente lá na Disney para ficar brincando. Não vai. Vocês estão entendendo que o negócio não vai ser assim. Não vai ser flores. Não vai ser filme. Ele está falando, é assim. Vai ser na luta. Não peço. Ele vai falando. Não, já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo. Eu volto para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que sejam um como nós. Então, ele já diz assim, não pense que vai ser flores, que vai ser todo mundo de Branca de Neve, de Disney, de coisa falsa. Não, é isso aí. Vamos encarar a realidade. É isso aí que vai ser. Jesus não disse ser diferente. Tá? Aí fala assim, quando estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me deste, guardei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para cumprir-se a Escritura. Agora, porém, vou para junto de ti, e digo isso no mundo, a fim de que tenham em si minha plena alegria. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Aí ele termina praticamente essa oração assim. Não tem como eu impedir o maligno de atuar. Nem Jesus. Estão entendendo? Nem Jesus. Eu não posso impedir. Por quê? Porque o maligno manda no mundo. E Jesus vai obedecer, gente. Existe uma regra espiritual. A regra espiritual que Deus colocou. E vai ser obedecida. Queira ou não queira, concorde ou não concorde, aceite ou não aceite, o problema é teu. É a regra de Deus. O maligno não vai sair do mundo. Então ele não vai parar de perseguir a sua vida. Não vai parar de ficar tentando. Não vai parar de ficar aprontando as coisas aqui no mundo, aqui na terra. Depois, não sei para onde que vai, mas aqui, assim. Então entenda a realidade, enfrente a realidade. Quando você enfrentar com o Espírito Santo, vai vencer. Vai vencer no mundo inteiro? Claro que não. Vai vencer na tua vida. Da tua vida, pode ser que vença na tua família. E da tua família, pode ser que vença na tua cidade. E aí, pode ser que vença lá nas pessoas que você conhece. Pode ser que vença nas coisas maiores. Não sei. Não sei. A gente não sabe. A gente só tem que ir vencendo. Entendeu? A gente tem que ir vencendo. Quando você for vendo que vai vencendo, você vai vendo que o Senhor está com você, que o Espírito Santo está te dando as instruções certas. Jesus teve essa preocupação. Ele não se preocupou que o mundo ia ser transformado por você. Não peço que os tire do mundo. Por isso que não adianta sair do mundo também. Mas os livre do maligno. Ele reconhece isso nessa palavra aqui, que o nosso enfrentamento é do maligno que fica armando um monte de coisa para cima da gente.
Seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida familiar, seja ao nosso derredor, seja onde nós formos. É essa a regra, porque essa regra está lá atrás, quando o Senhor criou tudo e deu todas as coisas no lugar certo. E o Senhor não muda, porque o Senhor tem sabedoria máxima e Ele não vai ficar mudando. Eu sempre falo, gente, Jesus não vai, o Deus não vai ficar mudando as coisas. Já fez, já está feito, a regra está pronta. Nós é que temos que entender a regra e aprender essa regra e aprender como lutar nessa regra enquanto nós estamos na terra. Que a hora que acabar, quem gastou o seu tempo errado, não sei o que vai acontecer. Não sei. Então, não vão perder tempo, não. Não fica perdendo tempo, não. Aprende rápido. Fala assim, Senhor, me dá um ensinamento rápido. Eu quero aprender rápido o que eu tenho que fazer aqui. Aí nós vamos ter vitória. Aí eu vou ver a vitória. Senão eu vou ficar rodando igual um bobo lá e não vou ver vitória. Então eu preciso compreender as coisas espirituais pelo Espírito Santo de Deus. E aí está a nossa grande chance. Porque quando o Senhor foi, ele disse para todos aqueles lá, fica quieto aí, virá o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vier, ele vai te ensinar. Olha só, nós ainda dependemos de aprender do Espírito Santo. Ó, você está esperando alguém para te ensinar? Para de esperar, porque não vai ter, tá? Você vai ter que aprender com o Espírito Santo. Você quer aprender? Vamos buscar o Espírito Santo. Que é isso que o grupo de oração faz, né? Ele busca o Espírito Santo, porque é o único jeito de aprender. Não vai ter outro jeito, não vai ter ninguém para ensinar a gente. Nunca teve e acredito que não vai ter. E ele fala assim, vocês ficam quietos aí, espera o Espírito Santo. Na hora que o Espírito Santo falar com você, você vai saber. Então, essa é a saída que a gente tem para nós. O Espírito Santo atuando na terra. Glória a Deus, porque, olha, já é bastante. O Espírito Santo atuando na terra. Então, ele atua na terra e atua em mim. Então, com isso, eu consigo saber o que eu vou fazer, qual a estratégia que eu vou fazer. E como que eu vou vencer aquilo. Gente, foi assim com Jesus. Você está achando que com você vai ser tudo bom? Tudo fácil? Tudo tranquilo? Não vai ser. Má notícia, não vou enganar, não vai ser. Você vai ter que aprender a atuar com o Espírito Santo de Deus. Essa é a regra que o Senhor dá, que Jesus disse ali, ó. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. E depois lá, antes dele ir embora, ele fala assim, vocês ficam quietos aí, que vai vir o Espírito Santo e ele vai te ensinar o que você tem que fazer. Nós estamos aprendendo até hoje. Você tem que aprender. Não com pessoas, com o Espírito Santo. Por isso a gente preza buscar o Espírito Santo. Buscar a palavra de Deus. É com isso que a gente vai ter a vitória sobre as guerras e combates espirituais. Vamos ficar de pé para a gente fazer a nossa oração. A gente está voltando nas formações. Acredito que no mês que vem, pelo menos é o que Deus está me falando, nós vamos começar a pensar nas portas abertas da nossa própria vida. Porque se eu não fechar a porta, o diabo vai entrar por ela toda hora. Igual ele fica rodeando lá, rodeou Jesus, até a hora que ele foi vencido, ele faz isso com a gente também. Então nós precisamos enxergar, fechar a porta para ele não entrar, porque ele só entra pela porta aberta. Então vamos colocar esse nosso entendimento de hoje. Senhor, nós queremos aqui nos colocar, Senhor, e pedir que o Senhor nos ensine com a Tua palavra e com o Teu Espírito Santo. É o caminho que nós temos, Senhor. Nesse mundo, esse mundo é do maligno. Esse mundo, nós enfrentamos os seres espirituais do mal. Então, não vai ser nesse mundo que a gente vai encontrar a saída. Mas nós vamos encontrar na Tua palavra e no Espírito Santo de Deus. E nós pedimos, ó Deus, que não nos falte, que o Senhor nos dê a Tua palavra
e nos dê o teu Espírito Santo, para nós sabermos exatamente o que nós vamos fazer, quais as estratégias que nós temos que fazer, como nós temos que conduzir a nossa vida, a nossa família e esse mundo que nós estamos temporariamente, Senhor. Não deixa que nós fiquemos enganados, não deixe que o diabo nos engane, não deixe que nós acreditemos nas mentiras dele, mas nós possamos ter compreensão espiritual do que nós devemos fazer, Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor, dá-nos essa graça, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.